O economista Paulo Gala muitas vezes defende caminhos interessantes para a industrialização e desenvolvimento do Brasil, mas paga para vacilar quando o assunto é dívida pública. Olá, vou falar um pouco nesse vídeo sobre os erros da auditoria cidadã da dívida, né? Vários equívocos, né, na minha avaliação. Ele afirma que não podemos considerar que metade do orçamento está sendo sugado para os serviços da dívida, porque amortização não pode ser considerado como gasto, visão meramente tecnocrata, pois o que machuca o orçamento e dói no bolso é tanto a amortização quanto os juros. Na medida em que essa dívida está sendo corrigida, essa parcela da atualização monetária cumulativa, ela está sendo subtraída dos juros. É um rendimento extorsivo, abusivo, que está sendo pago de forma inconstitucional. Porque a nossa Constituição proíbe emissão de títulos, emissão de nova dívida, para pagar a despesa corrente. Por exemplo, quantos trabalhadores estão em greve? Por que o governo não emite dívida para pagar os trabalhadores? Porque a Constituição proíbe. Não pode emitir dívida para pagar despesa corrente. Agora, o que são juros? São despesas correntes. E com essa manobra de atualizar a dívida, transformar essa parcela enorme, a maior parcela dos juros, em capital, estamos emitindo títulos para pagar juros. Segundo Paulo Gala, não poderíamos auditar a dívida pública porque não podemos mexer com a poupança da população. Abre parênteses, pequenos aplicadores que investem direta ou indiretamente em títulos do governo, fecha parênteses. Ora, o próprio Paulo Gala assume que da dívida pública, que já passa de 4 trilhões, cerca de 1 trilhão pertencem aos fundos de pensão, pequenos investidores, etc. Pois bem, Paulo Gala, auditemos os 3 trilhões restantes que estão todos em posse dos bancos, ou seja, do capital especulativo. Conclusão. Paulo Gala é um cientista da economia que deve ser lido e acompanhado com atenção. Devemos absorver todo o seu conhecimento, mas sempre com pensamento crítico, sabendo que suas limitações ficam evidentes quando se confronta o sistema do capital especulativo controlado por uma classe dominante infecunda. Diz que tem uma crítica aqui sobre Paulo Gala. Gente, não vou nem entrar nisso, tá? Não vou entrar em debate de gente ligada à banca. Claro que quem é ligado à banca vai criticar a auditoria cidadã. Olha aqui. A auditoria cidadã defende transparência nas contas públicas, defende o fim dos mecanismos ilegais, ilegítimos, fraudulentos, que geram dívida pública para o povo pagar e que só beneficia banco. Vocês acham que algum banco vai gostar do nosso discurso? Eu não vou nem entrar nisso aqui. Eu deixo para vocês pesquisarem. Banco Fator e Paulo Gala. Pesquisem, só isso. O fulcro da questão é o endividamento público. Sem desconstruir o sistema da dívida, não há industrialização possível, pois industrialização exige recurso. Muitas dessas operações que a gente vem pagando aqui da nossa dívida não vão para construir uma Itaipu, não vão para construir uma ponte Rio-Niterói, como aconteceu aqui no passado, servem justamente para alimentar uma ciranda financeira. A questão é, auditar uma dívida não é dar calote. A auditoria é um procedimento comum no processo de endividamento de qualquer empresa, instituição. E não é o Estado também uma instituição? Qual é o medo? Em que um procedimento tão comum poderia afetar a legalidade de parte do caráter da dívida como a poupança da população? A auditoria vai apontar ilegalidades, prescrições. No Brasil, o endividamento parece um segredo. Nós nem sabemos quem são os credores finais. É sigilo. Por quê? Por
que pegaram a dívida prescrita em 1992 e transformaram em títulos depois utilizados na privataria tucana, tudo tramitado em escritório no exterior. Na década de 90, o chamado Plano Brady, que não significou ingresso de 1 centavo no país, foi apenas uma troca de dívida anterior, considerada prescrita. Foi uma troca daqueles contratos ilegais da década de 80 que haviam prescrito mais de 60 bilhões de dólares. Foram transformados em títulos. O Brasil ainda teve que comprar garantias em títulos do Tesouro Americano para merecer essa troca. E depois esses títulos serviram para comprar nossas empresas. E deixa eu só dar mais uma informação muito relevante. O mesmo escritório de advocacia americano, norte-americano, que orientou o Plano Brady, não só aqui no Brasil, na Argentina, no Equador e em vários outros países, foi o mesmo escritório norte-americano que orientou o plano de salvamento da Grécia. Qual é o escritório? Clary, Gottlieb, Steen and Hamilton. Um nome um pouco complicado, mas Clary, Gottlieb, Steen and Hamilton. Esse escritório mesmo de advogados, né? Escritório de advogados norte-americano orientou. Então, eles são os maiores defensores de processos de bancos em casos de fraudes. Por que os economistas que se reivindicam desenvolvimentistas não tocam nesse assunto? Qual é o medo? A dívida pública brasileira é ilegal. Ganhou distorções de não financiamento do desenvolvimento do país com imposição do Fundo Monetário Internacional, principalmente na década de 80, quando o fundo exigiu que o Estado anexasse ao endividamento público o endividamento privado, depois que o Fed, a Reserva Federal Estadunidense, elevou as taxas de juros. De lá para cá, só trambique e todo um sistema assentado no tripé macroeconômico para alimentar a hiperfinanciarização da dívida, sem real contrapartida ao desenvolvimento do país. É a debitocracia. Não é um instrumento de financiamento do social, do desenvolvimento. É só sangria financeirada, anatocismo, crime. O imperialismo ocidental tem duas estratégias para impor seus interesses: invadir um país militarmente para ocupá-lo, ou, no caso de países frágeis e periféricos como o Brasil, impor dívidas impagáveis. É uma senhoriagem, uma dívida odiosa contraída em época de ditadura. Paulo Gala peca em omitir tudo isso e atacar a Auditoria Cidadã da Dívida. É um desserviço. No que se considera primeiro mundo, entre 4% e 5% do que é arrecadado é gasto com juros. Em países mais parecidos com o Brasil, como o México, paga-se entre 8% e 9%. Em nenhum outro país, a média dos gastos com juros é superior a 15% da arrecadação. A não ser pontualmente, em um ano, por causa de uma guerra civil ou qualquer outra adversidade. Então, se no mundo inteiro a média fica entre 7% e 8%, nós não podemos pagar mais que 45% em despesa com juros, pois estamos tirando do povo para entregar aos donos do poder em troca de absolutamente nada. Estamos retirando da educação, da saúde, de investimento em ciência e tecnologia, de saneamento básico, habitação e etc., para deixar quem já é muito rico cada vez mais rico. Esse é o cerne do nosso atraso. Qual parte desse problema a esquerda ainda não entendeu? E mais, a dívida brasileira paga os maiores juros do mundo. Então, além de ser altíssima... Mais do que a Grécia? Mais do que a Grécia. É mesmo? Quanto é que paga a Grécia e quanto é que paga o Brasil ou o Equador também, que você investigou? Então, olha, nada no mundo compara aos juros brasileiros, nenhum juros. É juros sobre juros que você está pagando, não é dinheiro que está entrando para você construir uma hidrelétrica, para você construir uma estrada, para você investir num sistema hospitalar ou de educação. Você só está recebendo dinheiro para pagar Isso aí, Floriano, é um rendimento
extorsivo, abusivo, que está sendo pago de forma inconstitucional. E com essa manobra de atualizar a dívida, transformar essa parcela enorme, a maior parcela dos juros, em capital, estamos emitindo títulos para pagar juros.